Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje, dia 11 de junho, somos convidados a nos reunir no dia do Senhor, o domingo, o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição. Estamos no 10º domingo do tempo comum. Se durante a semana somos convidados a abrir o coração, a escancarar as portas do coração para acolher o Cristo que nos visita por sua palavra, ou seja, o próprio Evangelho, o próprio Cristo que vem ao nosso encontro, hoje não só escancaramos as portas do coração, como vamos ao encontro do Senhor. Felizes os que trilham os caminhos do Senhor, os que vão ao encontro do Deus da vida, os que vão ao encontro do Senhor para ser alimentados por Ele, por sua palavra e pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, dentro da liturgia de hoje ainda contamos com a primeira leitura, que é da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos de 3 a 6. O salmo é o Salmo 49, com o refrão: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 25. Então, essas são as leituras que compreendem o conjunto de toda a vivência deste dia de domingo para a celebração litúrgica. A primeira leitura, então, de uma forma muito breve, da profecia de Oséias, nos mostra que diante da nossa vida, diante das realidades e das provações que muitas vezes recaem sobre a nossa vida, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, ter de fato confiança em Deus. Olha o que diz a palavra: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor, certa como a autoridade que é sua vinda, Ele virá até nós como primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Então, o Deus que vem ao encontro, que vem como a chuva e rega o solo. Então, mesmo dentro das diversidades, das dificuldades, somos convidados a confiar no Senhor.
O povo precisa ser perseverante. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter esta perseverança em Deus mesmo em meio aos desafios, porque a presença do Senhor, o amor que emana da sua presença em nossa vida, vem ao nosso encontro como o orvalho da manhã que cobre o gramado. Nós não vemos de fato, mas no primeiro momento, mas ele cobre todo o gramado. E diante disto, ao amanhecer, vai se desfazendo, mas não se desfaz de qualquer forma. As plantas, elas são capazes, amados irmãos e irmãs, de usufruir desse momento. Assim também somos nós em nossa vida. O amor, a presença de Deus se manifesta em nossa vida e história. Os sofrimentos querem tirar essa certeza da nossa vida. Aproveitemos as ocasiões em que reconhecemos a presença de Deus em nossa vida e possamos aurir o fruto, aurir a força e a vida desses momentos para termos a graça e a fidelidade de suportar então as adversidades do tempo presente. O apóstolo Paulo, amados irmãos e irmãs, diz: Abraão, contra toda a humanidade ou humana esperança, firmou na esperança e na fé. Então, ele procura na fé, na presença do Senhor, diante da esperança, que se instaurava, ter esta fidelidade com o Senhor. Assim será a tua posteridade. Assim será os descendentes de Abraão, que era tido como alguém que não teria oportunidade de ter filhos, porque Sara, sua esposa, era estéril, ele era de idade avançada, mas ele segue adiante. Paulo diz que ele não fraqueja na fé, não fraquejou na fé. À vista de seu físico, desvigora pelo da idade, cerca de 100 anos, e considerando o útero de Sara incapaz de conceber, mas diante da promessa divina, ele não duvida por falta de fé, mas se revigora na fé e dá glória a Deus. Assim também nós precisamos, amados irmãos e irmãs, não perder a esperança, mas confiar plenamente em Deus e revigorar a nossa fé naquele que é o autor da vida e que nos convida a estar em sua presença. Para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. Por isso, Abraão é para nós o pai da fé, o modelo da fé, daquele que procurou mesmo na incerteza, mesmo da não total compreensão, seguir o caminho que o Senhor lhe orientava, lhe conduzia. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, fala da vocação de Levi, ou Mateus. Jesus que passa. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos, e disse. Então ele está passando e vê esse homem, e ele diz: segue-me, segue-me. Ele convida Mateus a segui-lo. Mateus se levanta e segue Jesus. E diante disso ele convida Jesus a ir para a sua casa, a estar com ele, a tomar refeição. Mateus, Levi, era cobrador de impostos. O cobrador de impostos na sua época não era muito bem visto. Por quê? Ele estava associado sumamente ao esquema, sobretudo do império, daquele contexto, e muitas vezes acabava não sendo por de tudo muito justo, sobretudo para com os pequeninos. Mateus larga tudo, larga a coletoria de impostos, ele deixa para trás essa realidade e vai para casa, ele segue Jesus. Dá um almoço, senta à mesa com o Senhor. Ali haviam outros cobradores de impostos e pecadores públicos. Isso deu um burburinho muito grande. Os que se julgavam não ter defeito nenhum, os que se julgavam ser plenamente observadores da lei, se questionavam, mas como é possível ele, sendo Messias, se julgando ser o Messias, fazer algo
deste modo, desta maneira. Por quê? Era a consciência do povo, sobretudo, que quando se convivia, quando se estava com pecadores públicos, de certa forma a pessoa acabava tomando para si também aquela impureza, né? A pessoa se tornava impura, mas diante daqueles que ali estão, Jesus não tem como ser impuro, pelo contrário, Ele é a fonte de toda pureza. Por isso, ao ser questionado, Jesus responde. Ele responde firmemente. Ele diz: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim o doente. Aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. O Senhor quer que o nosso coração seja capaz de se sensibilizar, de ter essa capacidade de ter empatia com, sobretudo, aqueles que mais sofrem e necessitam. É um coração capaz de se condoer daquele que passa por dificuldade, por aquele que se encontra em misérias. Se não miséria física, sobretudo miséria espiritual. Então o Senhor, Ele é misericordioso para conosco, por isso nos convida a viver de misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Então o Senhor nos convida a ter alegria e felicidade na realidade de se viver a misericórdia. E conclui-se o Evangelho dizendo: eu não vim chamar os justos. Jesus não está fazendo distinção. É como se o Senhor dissesse: aqueles que já estão no bom caminho, louvado seja Deus. Eu não vim atrás destes, eu vim atrás daqueles que estão perdidos, desviados. Que o Senhor nos ajude a viver esse caminho, que Ele nos dê a graça para que sejamos instrumentos dEle, para que possamos ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.